gente realizar a aula online. Felipe, super obrigado. E também quero agradecer a presença aqui na sala de Suzana Reck Miranda, colega do PPGIS, que está aqui para dar um apoio logístico para nós. E, claro, agradecer a presença de Rafael, que certamente vai apresentar um material absolutamente fascinante e muito rico, como costumam ser as pesquisas que ele desenvolve. O Rafael, ele, como eu falei, ele é professor da Universidade Federal Fluminense, da UF, onde ele fez mestrado e doutorado, e ele é vinculado ao Departamento de Cinema e Vídeo e ao PPG-Cine, Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual. Acho que o grande campo de estudo do Rafael é o cinema brasileiro, a história do cinema brasileiro, e também a preservação. Em relação ao trabalho dele quanto à preservação, tem algumas atividades que a gente pode destacar, embora sempre no caso do Rafael são muitas atividades. Ele tem uma capacidade de trabalho incrível, admirável e, claro, invejável. Então, vou fazer só alguns destaques aqui nessa apresentação. Um projeto muito bacana que ele coordenou foi o resgate da obra cinematográfica de Gerson Tavares, onde ele restaurou o segundo longa do Gerson Tavares, Antes do Verão, e digitalizou o primeiro longa, digitalizou o primeiro longa, Amor e Desamor, e mais curtas do Gerson Tavares, lançando um DVD, no qual também tem um documentário do Rafael, Reencontro com o Cinema. Recentemente, ele realizou junto com o Reinaldo Cardenuto e com a Juliana Silva, a reconstituição de Acabaram-se os Otários, primeiro longa-metragem sonoro do cinema brasileiro, dirigido em 1929 pelo Luiz de Barros, a partir de pequenos fragmentos existentes, de material iconográfico, de jornal, revista, de fotografia, e também de gravações que foram lançadas em disco e que trazem trechos do filme. Eles fizeram essa reconstituição que é iluminadora em relação a esse filme do Luiz de Barros. Também em relação à preservação, Rafael tem um blog chamado Preservação Audiovisual, que eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada sempre atualizado. E ele também é coordenador de um projeto super importante que é o LUPA, Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual, que desenvolve uma série de atividades, como prospecção de filmes, preservação, difusão, pesquisa, em geral voltado para bitolas amadoras. De equipamentos cinematográficos, acervos pessoais. Então, tudo isso pode ser conferido no site do LUPA, que é bem bonito, por sinal, e está sempre atualizado, bastante com todas as informações sobre as atividades que são desenvolvidas no laboratório. Em relação às publicações, também, Rafael tem uma produção muito importante, com uma pesquisa sensacional sempre. Ele publica artigos em diversos periódicos, como a Rebeca, a Aniquia, a Ecopós, e também capítulos de livro. Nesse sentido, eu destaco não um, mas 2 capítulos com os quais ele contribuiu no livro Nova História do Cinema Brasileiro, organizado por Sheila Schwartzman e por Fernão Ramos. Rafael escreveu os capítulos O Cinema no Rio de Janeiro, 1914-1929, e A Chegada do Cinema Sonoro ao Brasil, esse escrito junto com Carlos Roberto de Souza, professor aqui do PPGIS. Ele publicou a dissertação de mestrado dele sobre Plínio Marcos. O título do livro é Incomodando Quem Está Sossegado, a obra de Plínio Marcos no teatro, literatura e cinema. E a tese de doutorado, Carnaval, Mistério e Gangsters, o filme policial no Brasil, 1915-1951, não foi publicada, embora, inclusive, merecesse bastante ser publicada, mas está disponível para baixar, é tranquilo encontrar. E em 2012 ele publicou o livro Cinematógrafo em Niterói, História das Salas de Cinema de Niterói, que também está disponível para download, e é uma pesquisa de fôlego que abrange simplesmente do final do século XIX até 2012. Entre as atividades de Rafael está a Jornada de Estudos em História do Cinema Brasileiro,
que é uma atividade que a gente vem desenvolvendo juntos, eu, ele e Luiz Alberto Rocha Mello, da Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente faz o que o João Luiz Vieira costuma chamar do circuito Off-Broadway, Niterói, São Carlos e Juiz de Fora. A jornada já teve 3 edições, infelizmente esse ano, justamente quando a gente ia fazer em São Paulo, com a Embi Morumbi, infelizmente a gente teve que adiar ou cancelar devido à pandemia. E atualmente a gente tem o imenso prazer de contar com o Rafael desenvolvendo pós-doutorado aqui na UFSCar, junto ao DAC, o Departamento de Artes e Comunicação, e ao PPGIS, com a pesquisa A Projeção de Filmes no Brasil, Arqueologia da Exibição Cinematográfica. E são resultados parciais dessa pesquisa que vão ser apresentados por ele nessa aula magna, que tem como tema Arqueologia da Tela, a projeção por transparência como série cultural. Então, Rafael, por favor. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Tá, Luciana? Sim. Bem, em primeiro lugar, eu agradeço a professora e amiga Luciana Araújo pelo convite e organização dessa apresentação, que, como ela falou, é parte da pesquisa de pós-doutorado que eu estou realizando sob a supervisão da USDAC e ao PPGIS da Universidade Federal de São Carlos. Hoje eu vou apresentar os primeiros resultados dessa pesquisa que eu já venho conduzindo há bastante tempo, mas que tem sido aprofundada, apesar das dificuldades, nesse ano de 2020. Trata-se, como ela falou, de um capítulo de uma pesquisa mais ampla, intitulada A Projeção de Filmes no Brasil, Arqueologia da Exibição Cinematográfica. Esta apresentação tem como objeto principal a tela de cinema, por isso o título Arqueologia da Tela. Mais especificamente, vou tentar perseguir os rastros da história de uma técnica de projeção em particular. A principal técnica ou modo de projeção cinematográfica, às vezes considerada única, é aquela que pode ser chamada de situação cinema clássica ou, segundo os termos técnicos, projeção direta, projeção frontal, projeção por reflexão. Isto é, quando o equipamento de projeção é posicionado atrás da plateia, enquanto projeta o filme numa tela ou placa que reflete a imagem para os espectadores posicionados entre a tela e o projetor, né? Aqui ou aqui. Podemos dizer que essa técnica representa a definição clássica de dispositivo cinematográfico. Entretanto, existe um segundo modo ou técnica em que a projeção pode ser feita em uma tela transparente ou translúcida, para ser mais preciso, para o público localizado do outro lado. Trata-se da chamada projeção por transparência ou retroprojeção, mas não confundir com o antigo aparelho chamado retroprojetor. Em outros espaços que não a sala de cinema, a retroprojeção foi e continua sendo frequentemente utilizada, sendo às vezes tecnicamente mais adequada para salões de convenção, apresentações corporativas e festas ou bailes, porque ela permite, por exemplo, que o apresentador se posicione à frente da tela sem atrapalhar a projeção. As imagens desse slide, por exemplo, são de contemporâneos que mostram o uso da retroprojeção fora da sala de cinema e não para exibição de filmes, mas, por exemplo, em escritórios ou, nesse caso aqui, numa igreja, por exemplo. Em inglês, essa técnica foi chamada de rear projection, sendo mais abordada pelos historiadores como o principal efeito especial utilizado no cinema de estúdio hollywoodiano entre as décadas de 1930 e 1970. Desenvolvido após a consolidação do cinema sonoro, que impeliu a filmagem em estúdios, o back projection era usado em cenas em que os atores eram filmados à frente de uma tela translúcida, na qual eram projetados planos fixo ou em movimento, onde os personagens dos atores supostamente estavam. Através do back projection, a tela dentro da cena se disfarçava de paisagem, fazendo com que o filme escapasse do confinamento do estúdio. Muitos outros usos eram dados à retroprojeção no âmbito dos efeitos especiais, mas, na essência, trata-se do princípio da composição, isto é, a combinação de diferentes imagens em uma nova, o que o cinema contemporâneo continua a usar largamente. Vale ressaltar que o back projection era um efeito concluído no set de filmagem, enquanto as composições, quer óticas, quer digitais, geralmente são finalizadas na pós-produção. Se foi muito comum nos últimos anos a filmagem contra fundos verdes, em que a paisagem criada por computação gráfica
era inserida posteriormente, um filme recente como Han Solo, uma história Star Wars, de 2018, utilizou o back projection como forma de colaborar para a performance dos atores, ao transportá-los para o cenário imaginado no momento da filmagem. Se as técnicas de efeitos especiais eram tradicionalmente pouco estudadas, as técnicas de projeção de filmes continuam a merecer atenção mais significativa. Além disso, devemos mencionar que a projeção por transparência foi usada de forma mais ampla em salas de exibição no período do cinema silencioso, que, por sua vez, é marcado por uma enorme variedade de técnicas e tecnologias que foram paulatinamente esquecidas diante da crescente padronização industrial. Mas qual o objetivo de estudar uma técnica como a projeção por transparência? Geralmente, os historiadores baseiam-se numa visão linear e evolutiva da tecnologia, que limita seus recortes às tecnologias e técnicas que supostamente teriam dado certo. É o que o pesquisador Jack Russell critica quando diz que, assim, os historiadores não apenas separam a evolução tecnológica dos tumultos e confusões do mundo real, supondo que só existe uma única solução para qualquer problema tecnológico, uma solução que eventualmente vai dominar o mercado e se tornar prática padrão devido à sua suposta superioridade técnica inata. Uma superioridade que é reconhecida a posteriori pelo historiador. Podemos desde já destacar, por exemplo, que durante o cinema silencioso, a projeção por transparência foi eventualmente recomendada por profissionais pela sua melhor capacidade de manter a ilusão do espetáculo ao ocultar o equipamento de projeção. Em outras circunstâncias, foi ainda considerada por especialistas como uma opção mais segura que a projeção direta, uma vez que deixaria mais distante da plateia o aparelho por onde passava o altamente inflamável e perigoso filme de retrato de celulose. Dessa forma, a tela transparente representaria uma proteção tanto física quanto simbólica do público frente ao ameaçador rolo de película. Portanto, ao olhar com preconceitos ou julgamentos prévios para o passado, a partir dos valores e características do presente, o historiador incorre num evidente anacronismo, deixando de analisar as práticas em seu devido contexto histórico. Embora seja uma postura aparentemente superada, por exemplo, em relação às características estéticas e formais dos primeiros filmes, não mais considerados em geral primitivos em comparação com os filmes que vieram depois, ela ainda é frequente em relação à tecnologia audiovisual. Esse viés teleológico permanece frequente, por exemplo, nos relatos sobre a origem do cinema, como se todas as práticas, tecnologias e experiências que o antecederam, agrupados sob a determinista chancela de pré-cinema, tivessem como única razão de ser ter levado à invenção da novidade do cinematógrafo, visto como a culminância de sucessivos desenvolvimentos num processo evolutivo. Mas tanto a nova história do cinema quanto a mais recente arqueologia das mídias têm buscado confrontar essas narrativas teleológicas e também essencialistas. Como uma abordagem inovadora nos estudos de história do cinema, Charles Musser, por exemplo, sugeriu analisar a emergência do cinema nos Estados Unidos no final do século XIX através da história das práticas de tela, englobando o cinema na trajetória histórica das práticas culturais de projeção de imagens, a partir do desenvolvimento da lanterna mágica no século XVI e a desmistificação da imagem projetada. Tendo como uma de suas inspirações justamente essa história das práticas de tela, o pesquisador Hercule Tamo sugeriu um novo campo de estudos, por ele batizado de Screenology, ou Arqueologia das Telas, para entender não apenas o papel cultural das telas na contemporaneidade, mas suas formas anteriores e como elas se manifestaram historicamente. O Tamo, porém, amplia bastante o escopo de Musser, incluindo as telas dos enormes panoramas do século XVIII ou a dos bem menores smartphones contemporâneos. Antes de Tamo, Lev Manovich também já havia buscado traçar uma genealogia histórica das telas que ultrapassava o cinema, abarcando também a televisão, o radar e o computador. Apesar de saudar o rompimento com a teleologia recorrente em narrativas sobre as origens do cinema por essas mídias arqueológicas, Tom Gunn expôs a história do cinema ser simplesmente absorvida pelo quase ilimitado campo da cultura visual. A sugestão de Gunn, portanto, era pensar o cinema dentro da trajetória específica
dos aparatos ópticos no domínio do que ele chamava de óticas culturais. Apesar de ter sido um dos pioneiros na nova compreensão do primeiro cinema, junto de Mansell e Gunning, entre outros, André Godreau passou a colocar sob escrutínio essa terminologia, acreditando que chamar de cinema, mesmo que de primeiro, os filmes realizados logo após a invenção do cinematógrafo, era incoerente e anacrônico. Godreau argumentava que o cinema, como fenômeno sociocultural ou como mídia autônoma, não existia quando foi inventada a tecnologia do cinematógrafo, na passagem para o século XIX, surgindo apenas com a sua institucionalização, por volta da década de 10. Portanto, Godreau preferia diferenciar esse primeiro período ao identificá-lo pelo termo francês cinématographie attraction. Essa questão é polêmica, e Charles Mansell, por exemplo, tem discordado de Godreau diante da questão de quando o cinema teria se tornado o cinema, sugerindo provocativamente outros marcos, como o ano de 1903, quando surge o projetor com obturador de 3 lâminas. O que me importa ressaltar aqui é que, ao colocar em relevo as continuidades em detrimento das descontinuidades que teriam marcado o surgimento do cinematógrafo, ou do cinématographie attraction, Godreau passou a adotar em suas pesquisas o conceito de séries culturais, com uma perspectiva intermediática. Godreau defendia que, para melhor compreender as primeiras vistas animadas, seria melhor conectá-las com séries culturais não cinematográficas, como dos brinquedos ópticos, do teatro, da fotografia, das lanternas mágicas, entre outros, do que com os filmes realizados após a institucionalização do cinema. Invocamos esses conceitos e métodos que ampliam uma abordagem outrora restrita pela especificidade midiática, no caso a do cinema, pois nossa investigação se debruçará sobre a projeção por transparência como uma prática de tela que aponta para uma linhagem de espetáculos que não surge nem se encerram com o cinema, mas certamente o transcende. Eventualmente rastrear sua origem nos antigos espetáculos de sombras, surgidos na China, difundidos para Java e Turquia e depois para o resto do mundo, em que bonecos e marionetes tinham as sombras de suas silhuetas projetadas numa tela translúcida localizada entre os artistas e o público. É possível ainda traçar as relações da projeção por transparência com as caixas ópticas do século XVIII ou os dioramas do século XIX. Nesses aparatos, as vistas se transformavam sob o olhar de um espectador, no caso das caixas ópticas, ou de uma plateia, no caso dos dioramas, que testemunhavam o súbito desaparecimento de algumas figuras e o surgimento de novas, raios, arco-íris, lua, sol, fogo, chamas. A transformação podia oferecer ainda a impressão da passagem de tempo, através de um gradual anoitecer ou amanhecer. Esse efeito era obtido através da engenhosa alteração da iluminação da vista, que fazia uma tela opaca, em que a luz frontal deixava visíveis apenas as imagens na superfície voltada para o olhar do público, translúcida, dando a ver as imagens registradas no verso, inicialmente ocultas do espectador, mas agora reveladas pela iluminação por trás. Poderíamos fazer uma longa investigação sobre a revelação de imagens através de superfícies translúcidas ou transparentes, que poderia percorrer dos chamados efeitos diorâmicos no teatro ao uso de vitrais na arquitetura. Mas restringir essa reflexão à história das práticas de tela nos parece mais produtivo. Isso nos levaria a partir da prática da projeção por transparência nos espetáculos de lanternas mágicas, muito mais do que um suposto precursor do cinema, mas sim, como define Jack Russell, o ambiente no qual o cinema emergiu e uma das principais mídias com a qual ele coexistiu e intercambiou técnicas profissionais, narrativa e gramática visual. Enquanto a câmera cinematográfica tem ligações com a câmara obscura e, obviamente, com a câmera fotográfica, no caso específico da projeção, os primeiros projetores representavam uma continuidade bem evidente da lanterna mágica. O mecanismo de transporte dos filmes a ser colocado na frente da objetiva pode e foi encarado apenas como um novo acessório para as lanternas mágicas. E não à toa, esses projetores foram eventualmente chamados, à época, de lanternas mágicas aperfeiçoadas. Foi muito comum ainda, na passagem para o século XX, o uso de aparelhos conjugados para a projeção, tanto de placas de vidros quanto de filmes. Né? Aqui a placa e aqui o filme. Posteriormente, lanternas mágicas e projetores foram usados conjuntamente
para projetar alternadamente vistas animadas e vistas fixas. Laurent Manoni define a lanterna mágica como uma caixa ótica que projeta sobre uma tela branca, numa sala escurecida, imagens pintadas sobre uma placa de vidro. Criada e explorada a partir de meados do século XVII, quando passou a ser popularmente conhecida como lanterna mágica, a invenção se afirmou no século XVIII e se industrializou como instrumento educativo e recreativo na primeira metade do século XIX. Assim, nossa arqueologia da projeção por transparência nos leva, consequentemente, à fantasmagoria do misterioso Paul Philidor e principalmente de Etienne Gaspard Robert, mais conhecido como Robertson, que ajudou a popularizar os próprios espetáculos de lanterna mágica no final do século XVIII. A fantasmagoria de Robertson era um espetáculo realizado em lugares lúgubres, em que toda uma mise-en-scène era criada para conferir um clima de mistério e terror, apesar da garantia dada à plateia de que não havia nada de mágico ou sobrenatural envolvido. Uma das principais inovações de Robertson era o aparelho de lanterna mágica chamado Fantascope. Sobre rodas, permitia seu gradual afastamento da tela com a devida regulação mecânica do foco e manual da potência de iluminação, ampliando o tamanho da imagem. Desse modo, era criada a impressão de que a figura projetada, geralmente monstros, demônios ou fantasmas, se aproximava da tela, como se fosse um zoom. Esse efeito se baseava no princípio de que os espectadores jamais deviam ver o equipamento de projeção que ficava escondido atrás da tela. A fantasmagoria baseava-se, portanto, na projeção por transparência, em que a tela de pano era tornada translúcida ao ser umedecida com uma mistura de verniz ou cera. As fantasmagorias tornaram-se muito populares, por exemplo, na França e nos Estados Unidos, através de espetáculos em que a projeção por transparência era fundamental para ocultar o equipamento e, assim, ampliar o efeito de surpresa e mistério. A retroprojeção também permitia uma maior aproximação da lanterna mágica à tela, necessidade decorrente da pouca potência das fontes luminosas à época. Indo além das lanternas mágicas, podemos chegar àquele que é considerado o antecessor mais imediato do cinema, o teatro óptico de Émile Reynaud, em exibição em Paris entre 1892 e 1900. Em relação à forma de apresentação do espetáculo, a invenção de Reynaud se inseria na linhagem da fantasmagoria de ocultamento do aparelho de projeção, funcionando sob o mesmo princípio da projeção por transparência. O que eu chamo aqui de linhagem da fantasmagoria é aquela identificada por Tongani dentro das óticas culturais, em que as forças sobrenaturais são negadas como causas da ilusão, mas tão pouco se oferece a explicação racional. É nesse suspense criado entre o mistério não revelado e a afirmação de que havia uma resposta lógica que se encontra o prazer da incerteza e ambiguidade oferecido por essas versões. Entretanto, devo ressaltar que a maior parte dos espetáculos de lanterna mágica não se esforçava em esconder a lanterna, o seu operador e nem a tela, elementos tidos como essenciais para a atração. Tendo a crer que a projeção direta é que seria o modo de projeção mais utilizado nos espetáculos de lanterna mágica ao longo do século XIX por diferentes motivos. Em relação a questões técnicas, a projeção direta era mais maleável e se adaptava mais facilmente à arquitetura de diferentes espaços que passariam a ser utilizados. Além disso, ela permitiria a projeção, por exemplo, em paredes ou qualquer superfície opaca. O desenvolvimento de fontes luminosas mais potentes permitiu ainda o distanciamento cada vez maior da lanterna para a tela, o que possibilitava, com lentes de maior distância focal, a projeção de imagens de maiores dimensões necessárias para plateias mais amplas. Mas, além das questões técnicas, a projeção direta se adequava melhor à linhagem dos espetáculos educativos, pautados na ciência e na razão, mais frequentes no século das luzes. Nos termos de Tongani, tratava-se de espetáculos da linhagem das óticas culturais, em que a ilusão era dissolvida a favor da pedagogia da explicação racional da natureza. Desse modo, a revelação do aparato era parte indispensável do show. Esse tipo de uso certamente se ampliou com a popularização das placas fotográficas para lanternas mágicas, desenvolvidas na segunda metade do século XIX, cujo realismo deu uma nova base científica para as projeções de imagens. A fotografia tornava o realismo das imagens a principal atração das lanternas mágicas. Mais recentemente, Charles Musser levantou a questão se, nos Estados Unidos, na segunda metade do século XIX,
A projeção de placas fotográficas, cujos aparelhos eram chamados de estereópticos, pode ser considerada uma nova mídia, diferente das projeções de placas pintadas, tal como a fotografia seria distinta da pintura. Conforme Musser, a partir da década de 1860, tornou-se cada vez mais comum o reconhecimento das diferenças entre as tradicionais lanternas mágicas e os mais modernos estereópticos. Além disso, o estereóptico estava claramente imbricado com as palestras ilustradas, um espetáculo de vulgarização científica que unia o discurso oral dos conferencistas a imagens fotográficas, e que Musser considera o antecessor do documentário cinematográfico. Em outros países, diferentes termos se popularizaram para descrever os aparatos mais aperfeiçoados de projeção de vistas fotográficas. Antes do surgimento das placas fotográficas, no Brasil havia uma maior presença, ainda que bastante diminuta em comparação com a Europa e os Estados Unidos, de lanternas mágicas domésticas e principalmente de aparatos para visão individual de vistas, tais como os populares cosmoramas, havendo poucos registros de espetáculos públicos de projeção em espaços teatrais. Já na segunda metade do século XIX, coincidindo, portanto, com o surgimento das placas fotográficas de projeção, o cenário no Brasil começa a se alterar com a ampliação, particularmente no Rio de Janeiro, das opções de lazer e a consequente popularização de aparelhos e dispositivos óticos em salões, teatros e em festas de rua. O termo lanterna mágica, porém, continuou sendo usado como principal descritivo, por exemplo, na legislação nacional referente à classificação de mercadorias para fins de tarifas de importação ou de transporte. Na tarifa das alfândegas do Império do Brasil de 1860, lanternas mágicas e fantasmagorias eram usados como sinônimos, embora no item vistas de vidro, elas eram descritas como sendo apenas daguerreotipadas ou fotografadas, não havendo, portanto, menção a placas pintadas. Por outro lado, nas publicações referentes à legislação de 1888 ou 1895, seja no Império ou já na República, a classificação de mercadorias mencionava apenas lanternas mágicas ou lanternas ditas mágicas e não mais fantasmagorias. No catálogo de produtos da Casa Marque Ferrez, de 1905, usa-se com naturalidade a expressão lanterna mágica, referindo-se a aparelhos ou acessórios para projeção de placas fotográficas. De fato, não encontramos referências à produção de placas pintadas no Brasil. Por outro lado, placas fotográficas produzidas no Brasil, representando paisagens e, sobretudo, autoridades políticas brasileiras, se tornaram um destaque nos espetáculos de lanterna mágica por exibidores ambulantes no Brasil do final do século XIX aos primeiros anos do século XX. Justamente por lanterna mágica ter sido usado como termo, outras designações foram mais frequentemente usadas por exibidores ambulantes em atuação no Brasil para descrever, mas principalmente para promover seus espetáculos com aparelhos de projeção ótica, como silforama, diafanorama, poliorama, que eram lanternas mágicas com 2 ou até 3 objetivas que permitiam efeitos de fusão e transformação. Para designar, porém, palestras ilustradas acompanhadas de projeções, encontramos designações baseadas no tipo de fonte luminosa, projeção oxídrica ou projeção elétrica, mas, sobretudo, expressões mais genéricas, como lanterna de projeção ou, principalmente, projeções luminosas, termo usado até as primeiras décadas do século XX. As projeções luminosas passaram a incluir, além das vistas fixas das placas, as chamadas vistas animadas, nos levando a expressões usadas para designar o cinematógrafo como projeções animadas. De qualquer modo, para tentar averiguar o tipo de técnica usada nos espetáculos de projeção da segunda metade do século XIX, além da bibliografia já citada, podemos recorrer a documentos contemporâneos, tais como manuais e guias técnicos destinados aos lanternistas e conferencistas. Assim, segundo o popular manual escrito pelo célebre ótico francês Alfred Montagny, as projeções de lanternas mágicas usavam, de maneira geral, a projeção direta, empregada em salas de aulas ou conferências em que os aparelhos do próprio ensinamento e, citando, onde o efeito a ser produzido deve ser mais científico do que teatral. Entretanto, Montaigne observava que onde o espaço permitisse e a intenção fosse produzir ilusão para os espectadores, era mais oportuno usar a projeção por transparência, uma vez que a visão do aparelho e sua operação distraíam o público
ou permitiam que ele antevisse os efeitos que seriam produzidos. Outro manual francês, de Henri Fourtier, afirmava que, embora a projeção por transparência trouxesse muitos inconvenientes técnicos e exigisse salas maiores, ela era indispensável para fantasmagorias e as chamadas vistas dissolventes. O manual inglês de 1900, por sua vez, descrevia a projeção por transparência como mais adequada apenas para apresentações para públicos menores, de 20 ou 30 pessoas. E outro manual inglês, publicado em 1906, descrevia a opção generalizada pela projeção direta na linhagem das exibições, com exceção principalmente para projeções domésticas, que ainda faziam uso da projeção por transparência. Será que nas últimas décadas do século XIX, período de grande popularidade das lanternas mágicas, sobretudo em palestras ilustradas, a projeção direta teria se consolidado como padrão, enquanto a técnica da projeção por transparência ficou associada às exibições domésticas ou às antigas fantasmagorias, sendo aqui a fantasmagoria entendida como um efeito ou uma maneira de operar a lanterna mágica, e aqui essa gravura mostra bem a descrição de como seria usada a lanterna mágica na projeção por transparência em exibições domésticas, com a lanterna num cômodo, com o lanternista, o público no outro cômodo e aproveitando a passagem, geralmente de portas duplas, para prender uma tela translúcida. Afinal, o termo fantasmagoria é crescentemente associado à exibição de vistas de qualquer assunto, desde que usasse os métodos de Robertson, essencialmente a técnica de projeção. Portanto, nossa hipótese é de que essas duas técnicas de projeção, associadas a elas, reflexiva ou translúcida, constituem-se em práticas culturais que pertencem a diferentes séries culturais, segundo o termo de Godreau, ou linhagem das óticas culturais, de acordo com Gunning, e que seguiram coexistindo nas primeiras décadas após o advento do cinematógrafo. Como provocação, será que a divisão, mesmo que caricata, mas que comumente se faz entre duas possíveis vertentes do cinema, indicadas já em seus primeiros tempos, uma da ilusão ou ficção, simbolizada pelos filmes de Georges Méliès, e outra do realismo ou documentário, representada pelos filmes dos irmãos Lumière, encontrariam sua contrapartida no campo da exibição em duas técnicas distintas de projeção, uma identificada do dispositivo, tal como na fantasmagoria, e outra simbolizada pela exposição do aparato, tal como era comum nas palestras ilustradas? No Brasil, desde a primeira metade do século XIX, a palavra fantasmagoria tinha se popularizado na linguagem corrente e na literatura como sinônimo de mentira, engodo, fingimento ou fantasia. Mesmos sentidos que posteriormente também seriam dados, de forma figurada, às palavras fita e filme, após o advento do cinematógrafo. Ou seja, pelo menos discursivamente, percebe-se a continuidade na língua portuguesa de uma tradição que associava a projeção de imagens à ilusão, fosse por placas pintadas ou por fotografias sequenciais. Como veremos, o cinematógrafo aparentemente seguiu a tradição da projeção direta. Se formos investigar as primeiras projeções públicas e pagas de imagens fotográficas em movimento, realizadas, por exemplo, na França, Estados Unidos ou Brasil, a projeção direta parece ter sido um traço comum. A localização do projetor atrás da plateia e à frente da tela foi uma característica da primeira exibição pública e paga do cinematógrafo dos irmãos Lumière no Salão Indiano, no subsolo do Grand Café, em Paris, em 28 de dezembro de 1895. Da mesma forma, na primeira exibição pública do Vitascope de Edison, no Teatro Cosrenbyle, em Nova York, dia 23 de abril de 1896, o projetor foi localizado no balcão do Music Hall para projeção direta com um equipamento visível para o público. A mesma opção pela projeção direta também ocorreu no Brasil, conforme detalhado o relato publicado na imprensa sobre a exibição de um aparelho intitulado Omniógrafo, exibido no Salão da Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, a partir de 8 de julho de 1896. Aqui, a menção à tela refletora, ao aparelho se encontrar atrás dos espectadores, etc. De fato, a projeção direta, sem o ocultamento da máquina, fazia sentido num tipo de espetáculo em que a tecnologia devia ser exaltada como uma atração tão ou até mais importante que as próprias imagens projetadas. Como bem resumiu Tom Gunning, o nova atração na passagem para o século XX e as exibições para ver demonstrações de máquinas, e não para assistir filmes. Para dar mais um exemplo do Brasil, em uma das primeiras exibições cinematográficas
na cidade de São Paulo, realizada por Fornicolai em 1898, um anúncio destacava claramente que, cito, o maravilhoso aparelho será colocado à vista de todos. Entretanto, mesmo nas exibições que buscavam seduzir o público por meio do ocultamento da tecnologia e não de sua revelação, o potencial ilusionista da fantasmagoria ainda poderia ser invocado com a projeção direta, por exemplo, através da colocação do equipamento de projeção num compartimento fechado, elevado e localizado atrás dos espectadores, portanto oculto de seus olhares. O manual americano de 1908 era bastante claro a esse respeito ao não recomendar a colocação do projetor junto à plateia, afirmando que deixar visível o operador manivelando o equipamento era capaz de decepcionar até uma criança. É preciso ressaltar também o impacto de incêndios envolvendo a película de nitrato, especialmente a tragédia no Bazar de la Charité, em Paris, em 4 de maio de 1897, quando o fogo iniciado na fonte luminosa de um projetor provocou uma tragédia que matou mais de 100 pessoas da elite francesa. Assim, a obrigatoriedade de colocação do projetor dentro de uma cabine fechada, feita de material não inflamável, tornou-se uma exigência legal já em 1898, por exemplo, em Paris e em Londres. Perguntamos, portanto, teria a projeção por transparência desaparecido com o cinematógrafo? Essa resposta precisa levar em consideração os diferentes contextos culturais. Nos Estados Unidos, a partir de 1905, surgiu o fenômeno dos Nickel Theatres ou Nickelodeons, espaços para exibição de filmes que se proliferaram rapidamente, cobrando ingressos baratos e popularizando a projeção de filmes. Nesse contexto, os chamados storefront theaters, estabelecimentos comerciais localizados em pequenos lotes urbanos e convertidos em salas de projeção, também teriam sido os primeiros espaços dedicados à projeção dotados de uma forma arquitetônica própria nos Estados Unidos. Uma planta arquitetônica sugerida como modelo para um storefront theater americano, originalmente publicada em 1911, nos mostra que seria a configuração considerada adequada para as primeiras salas fixas dos Estados Unidos, baseadas na projeção direta, né, na planta, o projetor se localizava num tablado aqui na letra D, né, por cima da entrada na letra A tela na outra extremidade, e essa escolha se dava pelo aproveitamento racional do espaço, com o objetivo de comportar o maior número possível de assentos e, assim, maximizar a renda com a venda de ingressos. Outra planta de outro livro, de 1914, mesma configuração, dessa vez com o projetor centralizado aqui no tablado entre as portas de entrada e saída. Poderíamos citar outras plantas em guias e manuais americanos do período silencioso que nos levariam a crer que a projeção por transparência foi uma técnica virtualmente inexistente na prática da exibição comercial de filmes nos Estados Unidos, como parece ser a impressão da maior parte dos historiadores. Embora a cabine de projeção localizada num lado do auditório, com a tela na outra extremidade, tenha se tornado uma característica marcante dos cinemas americanos, o pesquisador William Poe afirma que houve uma outra possibilidade que foi raramente explorada nos Estados Unidos. Por medo do pânico do público no caso de fogo e fumaça, a retroprojeção oferecia a melhor solução para manter o perigo completamente isolado do público, ainda que esse tenha sido, de fato, um procedimento excepcional nos cinemas americanos. Apesar da afirmação de Poe de que a projeção por transparência foi uma apenas excepcional nos Estados Unidos, acredito que ela não tenha sido assim tão incomum. Eu teria outras evidências para mostrar, para defender esse ponto de vista, mas aqui eu vou apenas retornar aos guias e manuais que vimos discutindo. Um dos mais conhecidos era o Motion Picture Handbook, de Richard F.H. Richardson, colunista da revista The Moving Picture World. Na primeira edição do manual, publicada em 1910, não há menção alguma da projeção por transparência. Já na segunda edição, ampliada e detalhada, de 1915, encontramos vários detalhes sobre a técnica de projection from the back. Richardson informa que a tela deve ser geralmente feita de tecido de algodão e mantida úmida para o efeito ser melhor, embora houvesse ainda a opção por telas de vidro fosco, mais caras, pesadas e delicadas. Informa ainda que o filme deve ser projeção, sendo feita pelo lado do suporte, não da emulsão, para o público não ver as imagens espelhadas. Aponta ainda que, dada a inevitável proximidade do projetor à tela, no caso da retroprojeção, era necessário usar lentes de maior distância focal. E, ao final, Richardson ponderava que a projeção por transparência não era muito usada, sendo, na verdade, utilizada como um recurso temporário,
mas devidamente utilizada, a projeção por transparência é real, uma vez que a cabine de projeção, com seu barulho, calor e perigo de incêndio, fica completamente afastada do público e provavelmente fora da sala de cinema. A projeção por transparência oferecia vantagens também para a exibição em espaços alternativos. Uma de suas características era permitir a projeção em espaços mais iluminados. A projeção à luz do dia, sobretudo em igrejas ou escolas, que não podiam ser totalmente obscurecidas, tornava a projeção por transparência atrativa também nesses casos. Mas se olharmos para a França, porém, a situação é diferente. Um dos principais estudiosos das salas de cinema francesas, Jean-Jacques Messy, afirmou que, mesmo sem ser majoritária, a projeção por transparência não era incomum. De fato, em fontes contemporâneas, os dois modos eram geralmente tratados com a mesma naturalidade. Mais além, autores de manuais e guias do período silencioso, como Georges-Michel Coissac, Émile Kress, Ernest Cousteau e Charles Lefrapper, demonstram predileção por transparência, argumentando que ela apresentava imagens projetadas mais belas, que afastava o perigo de incêndio do público, que isolava o operador do tumulto da plateia e que mantinha o ruído do projetor mais distante dos espectadores. Mais segurança e mais eficiência eram algumas das vantagens atribuídas à projeção por transparência. Uma outra vantagem era conferida particularmente em pioneiros livros sobre arquitetura de cinema nos Estados Unidos. Mesmo nível da tela quando da adoção da projeção por transparência. É o que podemos ver nessa imagem da cabine do famoso cinema Gaumont Palace, em Paris, que foi um dos maiores cinemas do mundo e que usou essa técnica de projeção entre 1911 e 1931. Por outro lado, com a construção de salas de cinema cada vez maiores, os palácios de cinema, tornou-se comum, no caso da projeção direta, a cabine ser localizada muito alta, no último balcão, numa posição bastante elevada em relação à tela. Nesses casos, o projetor precisava ser bastante inclinado em seu pedestal, às vezes em ângulos muito acentuados, resultando numa imagem em formato de trapézio na tela, né, chamado keystone em inglês. Essa distorção podia ser contornada até certo limite com a inclinação da própria tela, ao se levantar ligeiramente sua extremidade inferior. Mas foi muito mais comum que a janela, isto é, uma moldura metálica, fosse colocada no projetor para corrigir a distorção, mesmo que ao custo da mutilação da imagem projetada. A influência da França na cultura cinematográfica brasileira nos faz dar mais atenção à projeção por transparência nesse país, como uma das possíveis razões para sua adoção de forma ampla no Brasil. Nesse sentido, cito dois documentos particularmente importantes. O primeiro é o catálogo de aparelhos de projeção e acessórios da Société d'Établissement Gaumont, de 1913, que tem um exemplar no acervo da empresa carioca Marco Ferrez e Filhos, a mais importante empresa importadora de equipamentos cinematográficos do Brasil no início do século XX. Na seção que apresenta os tipos de tela à venda, encontramos a descrição de dois gêneros de tela, para projeção por reflexão e por transparência, sem nenhum tipo de hierarquização. O segundo documento é o livro Le Cinéma, de Ernest Cousteau, publicado por volta de 1921, no qual o autor repete os argumentos do seu manual, que eu já citei. O interessante é que esse livro foi traduzido para o português como O Cinema, numa edição publicada em Portugal, sem identificação de autor ou data, mas que aparentemente foi editada ainda na década de 20. Localizamos um exemplar da edição francesa na Biblioteca da Cinemateca, coleção pessoal do crítico Otávio de Farias, e um exemplar da edição portuguesa no setor de documentação da Funarte, o que nos dá indícios bastante sólidos da circulação desses livros no Brasil. O trecho da edição portuguesa sobre projeção por transparência condensa as informações da versão original francesa, descrevendo sucintamente as duas técnicas. Assim, podemos chegar... Eu queria começar no tempo da manivela, que tinha como principal atração as imagens raras e preciosas do acervo do autor do livro, Jurandir Noronha. Entre as imagens publicadas, há uma charge do genial ilustrador J. Carlos, reproduzindo uma projeção cinematográfica. Noronha não citava a fonte, mas descobri que a charge foi originalmente publicada em 1909 na capa de O Filhote da Careta, um desdobramento da popular revista ilustrada Careta. No livro, Noronha escreveu como legenda à imagem:
Os músicos, à frente da tela, dão uma ideia de como eram as sessões do cinema silencioso. Falta, evidentemente, a plateia entre eles e o projecionista. O texto de Noronha é um exemplo claro da aplicação ao passado de forma anacrônica de um padrão surgido e consolidado no período, entendendo como única possibilidade possível a projeção por projeção direta, o historiador viu um erro na imagem, considerando como resultado de um provável equívoco do ilustrador. Entretanto, como iremos argumentar, o desenho em questão parece ser uma precisa representação de uma projeção por transparência, com músicos e cantores localizados atrás da tela de projeção e, portanto, escondidos da plateia. A plateia, aliás, não está faltando, simplesmente não foi enquadrada pelo desenho. Quem estaria errado é o historiador, não o desenhista. Publicado em 28 de outubro de 1909, esse desenho merece uma discussão detalhada. O título da charge é Cinema Catete. Na imagem projetada, vemos duas figuras mitológicas segurando uma cornucópia, símbolo de riqueza e abundância. Acima das imagens pode-se ler paz e amor. A legenda da charge diz: a pomicultura, grandiosa fita colorida, de efeito embasbacante, gênero saborosíssimo. Pomicultura significa o cultivo de árvores frutíferas. Trata-se de uma evidente charge política. Cinema Catete é uma clara referência ao Palácio do Catete, então sede do governo federal. Paz e amor foi o lema do governo do político fluminense Nilo Peçanha. Eleito vice-presidente do Brasil em 1906, na chapa de Afonso Pena, com a morte do político mineiro, Nilo assumiu a presidência em junho de 1909. Como governador do estado do Rio de Janeiro, o político campista havia defendido a diversificação da agricultura como alternativa para o restabelecimento da combalida economia fluminense, estimulando, por exemplo, a citricultura, cultivo de laranja e outras frutas cítricas. Como presidente, Nilo propunha a mesma política, sugerindo o desenvolvimento da exportação de frutas pelo Brasil. Noronha indicava que J. Carlos havia reproduzido o rosto de Nilo Peçanha no projecionista de sua charge, o que nos parece claro e indiscutível. A referência a Nilo Peçanha como projecionista de um filme nos leva, obviamente, a pensar, como faz Noronha, no filme Cantante Paz e Amor, revista cinematográfica de que tinha o presidente como um dos personagens caricaturados, mas que somente seria lançado 6 meses depois, em 25 de abril de 1910. Porém, a ligação se estreita quando se leva em consideração que menos de 2 semanas após a publicação da charge, uma nota na Gazeta de Notícias informava que Antônio Simples, pseudônimo de José do Patrocínio Filho, havia recebido a encomenda de uma revista para o cinematógrafo, justamente Paz e Amor, que àquela altura, fins de novembro, já estava quase pronta e entraria em ensaios até o fim do mês. Portanto, nos parece razoável supor que J. Carlos talvez já soubesse da existência do projeto da revista cinematográfica Paz e Amor, quando publicou sua charge. Ainda mais pelo filme ter como protagonista o popularíssimo colaborador fictício da própria revista Careta, o coronel Tibúrcio da Anunciação, que era o autor da coluna Cartas de um Matuto. Não há consenso sobre quem seria o autor ou os autores da Carta de um Matuto. Especula-se até o próprio José do Patrocínio Filho. De qualquer modo, já representado por textos e imagens na revista Careta, Tibúrcio iria ganhar voz, corpo e imagem em movimento na revista Paz e Amor. Dessa maneira, a charge de J. Carlos, um ilustrador sofisticado e cronista detalhista, possibilita diferentes camadas de leitura, certamente dificultadas pelo nosso olhar distanciado. Por um lado, trata-se de um evidente deboche sobre a política preconizada por Nilo Peçanha de fomento à plantação de frutas como solução para a economia do país. Uma pretensa cornucópia que, na verdade, seria uma mera fita, isto é, um embuste, um engodo. Por outro lado, a charge pode ser entendida ainda como um moderno teaser, ou ainda um furo jornalístico, anunciando a futura produção cinematográfica que viria a ser estrelada pelo popular personagem do fazendeiro negro caipira, criado pela revista Careta. De fato, a revista Paz e Amor se transformaria num dos maiores sucessos do cinema silencioso brasileiro. Tornou-se ainda um dos mais conhecidos exemplares do gênero cantante, um tipo de espetáculo em que os filmes eram exibidos com artistas atrás da tela, dublando as imagens ao vivo, e que conheceu grande sucesso em São Paulo e no Rio,
entre aproximadamente 1908 e 1911. Portanto, em outubro de 1909, quando da publicação da charge de J. Carlos, os cantantes estavam em pleno sucesso. Embora alguns estudos tenham avançado nosso conhecimento sobre a produção dos cantantes, pouca atenção foi dada ao seu modo de exibição, justamente o momento quando o sincronismo entre som e imagem se realizava. A esse respeito, é muito esclarecedor um depoimento retrospectivo dado por Francisco Serrador, o exibidor que produziu diversos cantantes em São Paulo, no qual ele explicava: o som acrescentava-se durante a projeção, com a presença da orquestra e dos cantores. Essa projeção fazia-se ao inverso do que também hoje se usa, pela parte de trás da tela, né? Os intérpretes sentavam-se em confortáveis banquinhos e diziam seu diálogo ou cantavam seu pedaço de Leão, Cavalo ou Bizet. Assim como cantar nos cantantes, como descreveu Júlio Ferriz, a projeção provavelmente também se fazia por detrás do pano, em alguns cinemas, como apontou o Serrador. O que J. Carlos reproduziu em sua charge com bastante precisão seriam um dos modos de cantante fazendo uso da técnica de projeção por transparência, com o artista olhando atento para a tela para dublar as imagens, enquanto os três músicos o acompanham. O equipamento de projeção também é reproduzido com minúcia. A mesa sobre a qual se apoiam a lanterna e o projetor, o quadro de luz na parede, os carretéis com os rolos de filme. Assim, diferentemente dos demais países que abordamos no capítulo anterior, no Brasil, a projeção por transparência já mereceu estudos aprofundados, embora restritos principalmente à cidade de São Paulo. Através de diversos trabalhos dos pesquisadores Ricardo Mendes e José Inácio de Melo Souza, fomos esclarecidos sobre a ampla adoção da projeção por transparência na cidade de São Paulo desde aproximadamente 1910. Nossa referência inicial aos cantantes se deve ao uso da retroprojeção de forma mais ampla no Brasil. E o exemplo que nós damos já amplia o recorte geográfico e temporal de Mendes e Souza. Ambos realizaram trabalhos pioneiros a partir principalmente da documentação do Arquivo Histórico de São Paulo e da pesquisa sobre a legislação municipal e estadual com referência ao cinema. No Arquivo Histórico, encontraram diversos processos acompanhados de relatórios e plantas de projetos de construção ou reforma de salas de exibição que indicam a adoção da projeção por transparência. Reconheceram ainda a importância da Lei número 1954, do ano de 1916, como um marco regulador sobre a edificação das salas de exibição. Essa lei sugeria a projeção por transparência como técnica preferencial para os cinemas paulistanos, o que era indicado, inclusive, pela ilustração que acompanhava o processo, com um esquema que mostrava justamente um sistema de projeção com a cabine localizada atrás da tela, numa construção autônoma, separada do cinema. Em levantamento feito nos projetos de novas salas ou reformas na cidade de São Paulo, Mendes localizou pelo menos 53 ocorrências de cabines de retroprojeção entre 1910 e 1930, uma proporção extremamente significativa. Assim, o pesquisador concluía, cito, o sistema de retroprojeção será amplamente empregado na capital paulistana até a década de 1920, embora a lei apenas cristalize como norma uma prática local. Os trabalhos de Mendes e Souza são excelentes pesquisas e a documentação levantada por ele é riquíssima, mas discordo sobre a projeção por transparência ser uma prática local. No mesmo ano do artigo de Mendes, foi publicado o livro Cinemas de Recife, no qual a arquiteta Kate Saraiva também fez uso de plantas de projetos de construção ou reformas de cinema que permitiram identificar a adoção dessa técnica no Nordeste do país. Posso citar ainda a recente tese de doutorado de Natasha Hernandes Almeida Zapata sobre os cinemas de Piracicaba, no interior de São Paulo, defendida no PPG Cine da UF, sob a minha orientação, em que ela se recorda como nos 3 cinemas de Piracicaba, em 1917, o projetor ficava atrás da tela, a qual precisava ser molhada 2 vezes durante uma sessão. Assim, estudos recentes como o de Kate e de Natasha, portanto, atestam que a adoção da projeção por transparência em cinemas de diferentes regiões do país não poderia, aparentemente, ser justificada pela legislação municipal de São Paulo. Por outro lado, tornava-se evidente que o tema ainda não tinha sido suficientemente pesquisado fora de São Paulo. Não há menção alguma sobre o uso de projeção por transparência nos cinemas do Rio de Janeiro,
por exemplo, no livro de Alice Gonzaga, Palácios e Poeiras, que se constitui na principal referência sobre a história das salas de exibição cariocas. O mesmo pode ser dito sobre várias outras pesquisas de menor fôlego que tratam da exibição de filmes em diferentes regiões do país. A minha pesquisa ainda está em andamento, mas eu queria compartilhar com vocês algumas questões metodológicas. Além do estudo com plantas de salas de exibição do início do século, como os que Ricardo Mendes e Kate Saraiva, ambos arquitetos, tiveram acesso, que outros tipos de documentos podem nos trazer pistas iniciais sobre a adoção da projeção por transparência nos espaços de exibição cinematográfica no Brasil durante o período silencioso? Podemos começar pelos relatos memorialísticos, frequentemente publicados em revistas de cinema. Na revista Cinearte, em 1929, por exemplo, o colunista Sérgio Barreto Filho transcreveu o relato de um espectador sobre a primeira vez que teria visto um filme em Recife no ano de 1902, no Teatro Santa Isabel. Tratavam-se, diziam os anúncios, de vistas apanhadas com um novo aparelho que era depois projetadas sobre um pano branco estendido no palco. A projeção era por transparência. Cada filme durava uns 3 minutos, se tanto. Não havia letreiros. Um homem, ao lado do novo aparelho, por trás do tal pano branco, gritava: "As ruínas de Roma!" E depois: "Os funerais da Rainha Vitória." O espectador, aqui desse relato, provavelmente se recordava da exibição no Teatro Santa Isabel, a partir de 12 de outubro de 1902, da Companhia de Arte Bioscope Inglês de José Felipe, com exibições de placas de lanterna mágica e filmes. De fato, há informações na imprensa da época sobre a exibição de Vistas de Roma Moderna, corroborando as lembranças do espectador. Outro ex-colaborador de Cinearte, Álvaro Rocha, também publicou suas lembranças cinematográficas, mas na revista O Malho, em 1950. O tema de seu texto era o Cinema Pátria, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, construído em 1910 e frequentado por ele quando jovem. A projeção era por transparência e possuía seu sistema de irrigação do ecrã para amenizar, na visão dos espectadores, os efeitos dos fortes raios de luz que partiam das lanternas alimentadas pelo arco voltaico. Para terminar com mais um antigo integrante da trupe original de Cinearte, citaremos um texto de Pedro Lima, a respeito do gerente-geral no Brasil da distribuidora Universal, Al Zeckler, publicado em O Jornal em 1945. Lima descrevia como o americano Zeckler, assim que chegou ao Brasil para assumir o cargo na distribuidora, em 1921, teve que lutar contra os exibidores e distribuidores concorrentes. Lima lembrava então a estratégia de Zeckler de fazer o lançamento da superprodução Esposas Ingênuas, de Erich von Stroheim, no Palácio Teatro. Ainda um teatro, não era cinema. Que loucura, diziam os entendidos, como exibir filmes num teatro aberto dos lados e sem qualquer adaptação, aquilo só na cabeça de um americano excêntrico e adolescente. Lima então descrevia como Zeckler mandou fazer tabuletas para tapar as aberturas laterais do teatro, tela transparente no palco e por trás montou 2 máquinas de projeção. A luxuosa exibição de Esposas Ingênuas com exclusividade num teatro em formato de roadshow, de certo modo antecipa o que poucos anos depois a MGM também tentaria fazer ao instalar sua agência no Brasil. Além de lembranças e relatos retrospectivos, podemos buscar na imprensa das precisas. São poucas, mas existem. Numa publicidade de 1914 do Cinema Velo, na rua Radoc Lopo, bairro da Tijuca, no Rio, a sala de exibição anunciava ser dotada de projeção por transparência, a fim de não fatigar as vistas dos espectadores. Menos explícitos eram os anúncios em que os cinemas destacavam sua maior segurança por suas cabines serem completamente isoladas, isto é, o fato delas serem separadas do corpo do cinema, o que aparentemente só faz sentido se fizessem uso da retroprojeção. Indo agora para o sul do país, a gente pode citar uma notícia da inauguração do Cinema Íris, em Porto Alegre, em que a imprensa noticiou: a cabine onde está o aparelho cinematográfico é de cimento armado e está perfeitamente isolada do corpo do salão, oferecendo assim a máxima segurança aos espectadores em caso de fogo. O destaque dado para o isolamento da cabine para sua construção em cimento armado, em concreto armado, se justificaria pela oposição ao amplo número de cinemas, sobretudo teatros, cineteatros, em que a cabine era localizada junto aos espectadores e fazendo uso de projeção direta. Aqui, por exemplo, a cabine acima da porta de entrada, o que era uma
disposição bastante criticada como perigosa, no caso de um incêndio, por impedir a saída do público. Aqui outros exemplos, novamente, de outras cidades, né? Novamente, uma cabine aparentemente de madeira, com espectadores sentados ao lado, e acima, e abaixo. Né? Outras referências, porém, ainda são menos óbvias, nos obrigando a algum tipo de dedução e especulação, como essa notícia sobre um acidente ocorrido durante a exibição do cinematógrafo parisiense no Teatro São Luís, em São Luís do Maranhão, em 1907. Por ter afrouxado com a trepidação do aparelho um parafuso da engrenagem, uma das rodas dentadas desprendeu-se em plena exibição de uma fita no espetáculo de ontem e rolou pelo palco até o pano, dando algum trabalho para procurá-la na escuridão. O pesquisador Marcos Fábio Matos concluiu que, nesse caso, o aparelho ficava à vista do público no centro do palco. Entretanto, nos parece duvidoso um aparelho ficar no centro do palco, projetando para uma tela no mesmo palco, mesmo que no fundo dela. Por outro lado, se o projetor estivesse junto ou atrás do público, teria sido improvável a roda dentada conseguir rolar toda a distância até a tela pelo meio dos espectadores. Portanto, o incidente descrito seria mais plausível numa situação de projeção por transparência, em que o projetor estivesse sob o palco, mas atrás da tela, com a peça percorrendo pelo palco os poucos metros que costumavam separar, nessa técnica, o aparelho localizado não no centro, mas no fundo do palco, até o pano onde as imagens eram projetadas. Entretanto, sem outras informações, o uso da projeção por transparência, nesse caso, permanece sendo apenas uma hipótese, levantada a partir da dedução. Outro documento, também menos conclusivo, mas ainda assim útil, são fotografias do interior das salas de cinema. Um indício da adoção da projeção por transparência podem ser fotografias tiradas da posição da tela, voltadas para o público, em que a cabine está ausente de onde supostamente deveria estar no caso da projeção direta. Ou seja, podemos presumir a projeção por transparência quando não encontramos vestígio algum de uma cabine que comprove a projeção por reflexão ou direta. Podemos citar o caso do Cine Coliseu, em Porto Alegre. Em duas fotografias, ambas publicadas na mesma revista no mesmo ano de 1913, uma antes e depois de uma reforma, pelo qual passou esse que era aparentemente um barracão, podemos perceber uma possível mudança no sistema de projeção. Na primeira fotografia, identificamos facilmente a cabine feita de madeira no mezanino acima da porta. Pessoas sentadas ao seu lado parecem indicar se tratar de uma estrutura sempre reportada como extremamente perigosa no caso de um incêndio. Na segunda foto, publicada 6 meses depois da primeira, feita após a reforma e praticamente do mesmo ângulo da anterior, não vemos mais sinal da cabine, substituída por um balcão mais sólido. Na ausência de qualquer sinal da possível presença do projetor, só nos resta deduzir que ele havia sido transferido para de trás da tela. Elencamos até aqui diferentes fontes que atestam o uso da projeção por transparência em diversas salas, na região sul, sudeste e nordeste do Brasil, em todas as 3 primeiras décadas do século XX. Através desse levantamento, não é possível aventar a proporção no uso dessa técnica do Brasil. Certamente não foi a técnica dominante. Há muitas fontes comprovando o uso da projeção direta na maior parte dos cinemas brasileiros. Mas é possível considerar que ela teve um amplo e disseminado uso, cujas causas e consequências são aspectos que eu ainda pretendo aprofundar durante a continuidade dessa pesquisa. Para concluir essa apresentação, gostaria de pensar sobre uma inspiração mídia-arqueológica nos desdobramentos dessa técnica aparentemente obsoleta, mas que nos faz questionar a relação entre cinema e televisão. Sobretudo, uma definição ontológica do cinema como uma tela que reflete luz e a televisão como uma tela que emite luz. Uma autora como Heidi Wasson, por exemplo, tem investigado como a projeção por transparência esteve muito associada ao largo uso de projetores portáteis, sobretudo em 16 milímetros, em vários espaços que não salas de cinema, e com outras funções que não a projeção de longas-metragens. Arranjos com telas translúcidas foram largados entre os anos de 1930 e 1940, por exemplo, em lojas de departamento, feiras corporativas, empresas, bolsas de valores, para exibição de anúncios, de informações e avisos, tal como hoje as modernas telas de LED que se encontram em todo lugar. Portanto, o cinema com tela translúcida e projeção por transparência teria sido o antecessor das telas de televisão e monitores de computador para a exibição pública de dados. Outro tipo de distinção ontológica entre o cinema e a televisão estaria baseada na visão pública versus visão privada.
Numa divisão novamente caricata, costuma-se opor o kinetoscópio para a visão individual de Edison e o cinematógrafo para a projeção coletiva dos Lumière, afirmando que a derrota provisória do primeiro teria sido apenas a antevisão de sua vitória posterior com o advento da televisão. Mas a arqueologia das mídias nos faz incluir em nossas análises tecnologias inventadas, sonhadas, desejadas, mesmo que não necessariamente concretizadas de forma mais ampla, como a desse cinematógrafo em casa, que operava com um pequeno projetor, ah, enviando a imagem para uma tela translúcida para uma visão individual da sua casa, né, o antecessor da televisão, claramente. Entretanto, não é só uma tecnologia sonhada. Um tipo de aparato para visão individual de filmes, né, uma pessoa só assistir, equipamento individual de filmes numa pequena tela translúcida de vidro fosco, de fato se concretizou na década de 30, antes ainda da popularização da televisão, embora no âmbito profissional. Afinal, as mesas de edição horizontal, identificadas pela marca alemã Steenbeck, funcionavam exatamente pelo princípio da retroprojeção para uma tela translúcida de vidro fosco, tal qual os aparelhos de microfilme, que se popularizaram no mesmo período. Para terminar, esse foi só mais um exemplo de como a arqueologia das mídias pode iluminar trilhas e caminhos pouco reconhecidos. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Rafael. Fantástico. Pena que não tem pessoas para aplaudir você, mas uma pesquisa maravilhosa, muito extensa, e que traz uma série de novas informações e de novas discussões, principalmente, mas não só, para esse estudo da tecnologia no cinema brasileiro, que ainda é uma área pouco contemplada. Em relação a esse tema de telas, eu não vejo, são poucos os temas mais contemporâneos do que esse. Eu, por exemplo, estou aqui com o meu computador, eu estou com o tablet aberto e com o celular, vendo o YouTube, vendo você, pegando pergunta pelo WhatsApp, então eu estou inundada de telas aqui. Eu vou fazer algumas perguntas que já foram dadas. Primeiro, o João Luiz Vieira, ele pergunta quando exatamente a projeção por reflexão se tornou hegemônica no Brasil. E aí eu queria aproveitar e perguntar também uma questão, colocar também uma questão que a Flávia Cesarino Costa escreveu. Ela também se pergunta a mesma coisa que o João Luiz, e ela também pergunta que associação poderia ser feita entre essas datas e a progressiva padronização em direção a um cinema menos dependente da performance individual do projecionista. Olha, eu tenho a impressão que a projeção por transparência nunca foi dominante em lugar algum, no Brasil ou na França. Mas eu acho que tem uma diferença, por exemplo, que no Brasil, ela me parece ter tido uma adoção mais ampla, certamente que nos Estados Unidos, e talvez semelhante na França, embora não tenha sido reconhecida pelos historiadores até agora. Né? A projeção por reflexão direta, como tentei deixar claro mencionando parece ter se afirmado como padrão desde o início, embora uma tradição da projeção por transparência não tenha nunca sido completamente, durante o período silencioso, deixada de lado. A gente, no período silencioso, você tem momentos de gradativa padronização em relação a formas de acompanhamento sonoro, isso é muito claro, né, de uma variedade enorme, com voz, sonoplastia, música, silêncio, nos primeiros tempos, por uma afirmação da música, do piano, e eu acho que um marco é, de fato, a chegada do cinema sonoro, que tira quase totalmente do exibidor alguma forma de manifestação. Eu acho que a projeção por transparência, eu não citei aqui, os manuais franceses, já na década de 20, falam como ela é muito pouco utilizada, e eu acho que ela foi sendo
claramente marginalizada, sobretudo em dois momentos. O primeiro é a construção de salas, especialmente para serem cinemas, em que aí já é um cuidado para ocupar o máximo de espaço com assentos, e aí permite a colocação de um projetor dentro de uma cabine de concreto armado, no patamar mais elevado, diferente da improviso da colocação da cabine em espaços pré-existentes que marcaram os primeiros anos, e definitivamente com o cinema sonoro, porque o cinema sonoro vai, aos poucos, implicar a colocação dos alto-falantes, inicialmente ao lado da tela, mas depois atrás da tela, e a substituição da tela tradicional por telas perfuradas para deixar passar, né, o som. Então, são muito raros os cinemas que continuaram operando com projeção por transparência no mundo inteiro. Existem alguns casos, mas após o cinema sonoro. Não, eu acho que esse, só deixa claro, a projeção por transparência nunca foi padrão, me parece. Ela se torna ainda mais uma técnica pouco usada nos anos 20, sobretudo depois. Bom, o Arthur, aqui também pelo WhatsApp, ele parabeniza você pela ótima palestra. Acho que, de certa forma, você já respondeu, mas, de qualquer maneira, vou colocar a pergunta dele. Queria perguntar sobre as hipóteses dele para a decadência das exibições por transparência no Brasil e quando ocorreu. Novamente, eu acho que a projeção por transparência, eu não tive tempo de falar aqui sobre as possíveis causas. A minha hipótese são várias, a influência da cultura francesa, mas uma delas, e eu acho que isso diferencia de algumas questões que eu tenho lido na bibliografia sobre o início das salas de cinema na França e nos Estados Unidos, é a ocupação urbana no Brasil e o formato dos lotes nas cidades no final do século XIX. Se percebe uma arquitetura típica dos longos sobrados, né? Lotes muito estreitos e muito compridos, que eram muitos dos imóveis onde ocorreram algumas das primeiras projeções, né? Como os salões que eram alugados. Nesse caso, você ocupar uma parte atrás da tela para a cabine de projeção, inclusive a arquitetura típica brasileira previa quintais nos fundos, então algumas vezes esses terrenos já tinham atrás dos sombrados, né, esses terrenos vazios, de certo modo combinava com a colocação de uma cabine ao ar livre, atrás do final da construção, sem perda de espaço. Então, acho que tem também, eu vou buscar, ao longo da pesquisa, tenho buscado essa conexão com a história urbana e como o cinema se adequa ao tipo de arquitetura dos espaços onde ele vai se inserir, até o momento em que uma arquitetura, especialmente para a sala de exibição, começa a ser construída. Embora um dos exemplos que eu não dei aqui é do cinema Íris, que adota a projeção por transparência numa reforma, mesmo quando ele é reformado em 1919. Há esses exemplos ainda um pouco mais tardios. No caso dessa projeção por transparência já nos anos 20, a principal função seria a segurança, ou ainda haveria um pouco um desdobramento dessa fantasmagoria que você identifica ainda já em relação à Lanterna Mágica? Eu acho que, pelo menos do que era publicamente divulgado, era a segurança. É o fato de uma cabine estar ainda mais longe do espectador, né? Por exemplo, um estudo de caso é o cinema Íris, que é um caso muito interessante, porque não apenas a cabine vai ser atrás da tela, mas quem conhece o cinema Íris, que fica um raro cinema ainda de pé, na Rua Carioca, a Rua da Carioca, o lado da calçada do cinema Íris, tem no fundo, né? Então, a cabine foi divulgada como incrustada na pedra, uma construção que era escavada na pedra, então era mais segura do que se fosse de concreto armado, não tinha chance de caso pegasse fogo, esse fogo se espalhar. Eu acho que também coloca em evidência uma precariedade muito grande das salas de cinema brasileiras durante todo o período silencioso. Eu mencionei a legislação de cabines de materiais feitas, a obrigatoriedade de cabines feitas de materiais não inflamáveis em Londres, em Paris, já em 1898,
A legislação no Brasil é muito tardia para padrão internacional, né? A maior parte dos países vão ter algum tipo de legislação lá na década de 20. A legislação brasileira federal é na década de 20 e a maior parte das cidades e estados também, só na década de 20. Nesse sentido, São Paulo também é um caso de uma legislação pioneira, né? Uma certa, temporalmente, bastante cedo no Brasil. Tá, tem várias perguntas aqui, eu estou tentando me entender com tantas telas. O Eite pergunta o curso do espaço que o sistema de transparência requer, era o que determinava a opção pela projeção por reflexão? Olha, como eu falei, tem várias, me parece que tem várias causas e motivos implicados. Eu acho que um dos argumentos contra a projeção por transparência era que a maior parte dos espaços não permitia, né? A tela, às vezes, era a própria parede do final da construção, ou, no caso de teatros, tinha palcos muito estreitos, né? Geralmente se recomendava que o projetor tivesse no mínimo 10 metros da tela, né, para uma projeção por transparência. Embora outras fontes falavam até 5. No caso de 5, você tinha que usar uma lente grande angular, que desfocava muito, embora as lentes grandes angulares fossem comuns nos projetores dos primeiros tempos do cinematógrafo. Então, não era normal você ter o desperdício, vamos dizer assim, de 10 metros na sua construção, só para essa disposição projetor e tela, que não poderia ser usado para mais nada, não podia ter nada, senão ia fazer sombra na projeção. Então, eu acho que um dos principais motivos era o espaço permitir. E, de fato, a gente está vendo, eu estou fazendo a pesquisa nas plantas levantadas pelo Ricardo Mendes e o José Inácio, boa parte dos espaços que usam projeção por transparência, nesse caso, são esses longos sobrados improvisados, em que você nem poderia ocupar tudo com cadeiras, porque senão a tela ia ficar muito longa do projetor naquele momento. Então, não tinha como aproveitar espaços tão compridos. A maior parte dos cinemas, os Nickelodeons, tinham o dobro da largura, do comprimento em relação para a largura. Aqui no Brasil, a gente está falando de sobrados com 3 ou até 4 vezes mais largos do que maiores que a largura. São realmente corredores, praticamente. Então, você abrir mão de uma parcela delas, muitas vezes o próprio, como eu falei, o quintal descoberto, e a gente está falando, em grandes casos, de barracões, né, improvisados, de parede de madeira e zinco, não era uma questão, até porque essas salas, na primeira geração de salas no Brasil, tinham 200, 150 cadeiras. Né? Uma mudança ocorre na década de 10, sobretudo na década de 20, quando tem um movimento de ampliação do tamanho das salas. Tá, Rafael, um comentário do André Dib. Ele fala que lembrou dos cinemas com plateia em ambos os lados da tela, em que parte do público assistia por reflexão e outra em retroprojeção, com o filme invertido, pagando pouco menos pelo ingresso. Olha, eu fico curioso, eu já vi relatos, isso é uma configuração que eu já vi, relatos em cinemas nos Estados Unidos, por exemplo, mas não conheço, nunca vi aqui no Brasil. Se o André souber, acho bem interessante que existia isso. Isso é um tipo de configuração que a gente vê na bibliografia, em algumas salas, né? Sempre configurações que são fora do padrão, raras, né? Relativamente raras. Mas no Brasil eu não conheço, mas existia, sim, essa ideia de ter dois públicos. Obviamente que aí tem uma questão que complica, por exemplo, no estudo que eu vi, do som. Né? Você teria que ter o mesmo som, o som inevitavelmente ia vazar de uma sala a outra, né? Então, para você ter essa configuração. Então, tem algumas teria essa complicação, por exemplo, mas eu não conheço uma sala no Brasil que tenha tido esse formato. Tá, em relação, o filme era passado invertido também, ou era possível não passar ele de maneira que não ficasse invertido? Não, geralmente nos manuais, nos manuais todos, americanos, ingleses e franceses, tem as mesmas recomendações. Né? Uma delas é inverter o filme, não exibi-lo pela emoção, exibi-lo pelo suporte, o que novamente complica com o cinema sonoro, né? No qual você passa a ter, com um sistema óptico como o Vitone,
a banda sonora no lado esquerdo. Então você não pode inverter, porque senão você não lê o som. É mais um dos motivos para essa projeção por transparência se tornar menos utilizada no cinema sonoro. Embora, desde a década de 10, por exemplo, um cinema na França que usava o sistema de projeção por transparência, não projetava direto para a tela, começa a usar o sistema de espelhos. Você projeta no espelho e o espelho direciona para a tela, então já faz essa inversão. Isso permite, inclusive, que o projetor não precisasse ser colocado a 10 metros em linha reta da tela. Né? Se você usa esse espelhamento, o projetor, na verdade, fica na lateral e o espelho direciona, né? Na lateral, outra colocação, e um espelho direciona o foco de luz para a tela. É um pouco o que mostra um filme. Obviamente, todo mundo viu o que mostra isso, que é o Cinema Paradiso. Naquela cena famosa, pouco antes do incêndio do cinema, em que as pessoas estão reclamando que não conseguem entrar na sala porque o cinema está lotado, o projecionista ele pega um espelho e começa a dobrar e duplica. Isso é um pouco irreal, porque não teria condição de fazer isso na prática, mas é como funcionava a projeção por transparência. Ele desvia o foco e aí vai atravessando a cabine, entra a música do Morricone e vai atingir a parede da praça. Né? Então ele divide o foco, você tem a projeção dentro do cinema e também na praça, que é uma projeção feita por esse desvio com o espelho. Rafael, tem uma pergunta do Pedro Butcher, que é, então, ele fala, pelo que entendi, a razão principal que aparece na divulgação da projeção por transparência é a segurança. Há algum registro de avaliação da qualidade desse tipo de projeção? Então, você tem avaliações em grande parte subjetivas. É curioso que nos manuais franceses, que eu li, sobretudo da década de 10, há uma preferência, inclusive, alguns argumentam, inclusive, que a projeção por transparência, quando feita de forma correta, segundo as melhores características, era melhor. Né? Outros dizem que não. Você tem a questão, obviamente, é mais complicada, sobretudo até um discurso técnico mais profissional a respeito da qualidade de projeção ao longo dos anos 20 e 30, que é a questão de quanto a luz você se perde quando você faz a projeção por transparência. Na reflexão também, o quanto a tela absorve e quanto ela reflete. Então, dependia também do tamanho do espaço, né? Dependia da qualidade da projeção, da fonte luminosa. O que eu tenho são opiniões, né? E há algumas opiniões que defendem, embora são transparência, como sobretudo o Richardson e outros especialistas americanos, é uma forma mais improvisada e dá tanto trabalho, vamos dizer assim, que é difícil de fazer. O que me parece bastante óbvio é que a projeção era muito ruim, mesmo nos palácios de cinema, quando a gente pensa, por exemplo, a distorção vertical e o corte da tela simplesmente com a janela. Né? Então, de uma forma geral, é nos anos 30 em que começa a ter uma preocupação maior com a qualidade de projeção. Né? Por exemplo, nos palácios de cinema também tinha uma questão da visibilidade da tela, a tela era muito pequena. Então, é na passagem para o cinema sonoro, nesse período, nos anos 30, que começa a ter uma preocupação maior com a qualidade da projeção, tanto que o cinema deixa de estar mais preocupado com a decoração, né, com a playground, com a opulência, com o luxo, do que com uma estética mais voltada para a sua funcionalidade. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a literatura já aponta claramente isso, desses arquitetos preocupados em que o espaço tem que ter como função principal garantir uma boa qualidade de projeção. Isso é uma coisa que me parece estar mais presente na passagem para os anos 30 e nos anos 30 em particular. Mas aí depende, é muito difícil, eu acho que, como várias coisas, a gente teria que ver, né, para poder avaliar. Eu nunca vi uma projeção por transparência, até a vontade de tentar reproduzir. Uma outra questão que eu não falei era a dificuldade de você ter telas mais amplas, porque a tela não podia ter costura na projeção por transparência, que a costura ia ficar claramente visível. Né? Então, você tinha... muitos falam, isso é só interessante, muitos falam que a melhor tela era de vidro fosco, mas que ela era realmente muito cara, muito pesada. Mas alguns falam que a melhor projeção era em vidro fosco, essa tela de vidro fosco, tanto por reflexão quanto por transparência, era a tela
que tinha melhor capacidade. Depois é que começa a ter as telas metalizadas para projeção por reflexão, que vão se tornar o padrão. Rafael, eu acho que você já respondeu as perguntas que foram colocadas pelo Roberto Eide e pelo Sancler, mas de qualquer maneira eu vou ler para você ficar sabendo. Então, o Eide pergunta: a qualidade da imagem no sistema da transparência era semelhante à do sistema por reflexão? O suporte de formação da imagem não interfere mais na formação da imagem, diminuindo o brilho e o foco? Acho que você já comentou. E o Sancler vai por esse lado da arquitetura das salas e pergunta: poderíamos pensar numa relação entre a mudança na arquitetura dos cinemas ao desaparecimento da projeção por reflexão? Porque você mostrou a indicação dos arquitetos americanos em como conceber as salas, algo que demorou a acontecer aqui, onde arquitetos concebiam cinemas como teatros, com plateia ao lado da tela. Então, acho que... Né? Só falar, na questão dos livros dos arquitetos, o Kimbila sugere a projeção por transparência, mas todos sabem que era muito mais prático a projeção por reflexão. Então, a sugestão dele era localizar a cabine mais abaixo, geralmente abaixo do balcão, mas na visão dele sabia que isso era muito difícil de ser feito na prática, porque isso ia afetar o lobby. Geralmente você tinha um lobby, a plateia e acima, né, os balcões. Então, pelo menos ele argumenta que se não der para fazer por transparência, pelo menos localize a cabine na beira do balcão, não no alto do balcão. Né? Todos tinham ciência um pouco dessa impraticabilidade da projeção por transparência, sobretudo no final da década de 10. Mas ainda existiram, como eu falei, existiam muitas salas ainda que falavam. E, de fato, a qualidade de projeção depende de uma série de fatores, não é único. Né? Mesmo dentro da projeção por transparência ou na reflexão, você tem qualidade da lente, qualidade da cópia, qualidade da fonte luminosa, voltagem, né? São uma série de questões que, aos poucos, o discurso técnico se torna mais detalhado sobre isso. Rafael, o André Adib, ele comenta que, em algum momento da pesquisa dele, ele encontrou um relato dessa configuração, que eu imagino que é a configuração de ter plateia nos dois lados da tela, em cinema do interior de Pernambuco, se não me engano. Quando localizar, ele compartilha com você. Eu tenho aqui uma pergunta de Samuel Paiva, professor do PPGIS. Ele parabeniza você pela palestra. E durante a sua exposição, você reiterou a importância da arqueologia das mídias, inclusive referenciando alguns autores, como Godreau, Gunning, Charles Musser. Poderíamos lembrar El César. A questão é, como você percebe as diversas compreensões sobre arqueologia de mídias? Há alguma corrente da arqueologia de mídias mais atraente para suas pesquisas? Eu acho que a arqueologia das mídias ganhou uma enorme popularidade nos últimos anos, né? Embora, por exemplo, num dos livros pioneiros do Ciparica e do Tamo, eles deixam claro que eles não propunham a arqueologia das mídias como uma metodologia precisa, né? Mas mais como ainda um campo de estudos que eles, inclusive, fomentavam, incentivavam, mas que não havia uma característica em comum, ou mais característica em comum, que unisse todas as propostas mídio-arqueológicas. Obviamente, cortar, mas o Elsasser, particularmente, o último livro dele publicado no Brasil, Cinema como Arqueologia das Mídias, é uma grande referência, sobretudo porque ele identifica, né, uma vertente dos estudos, né, da arqueologia das mídias que tem como antecedentes os estudos da história do cinema. Né? Eu acho que também tem uma vertente que parte de uma preocupação com a história da computação, né? E é uma vertente que é mais popular no Brasil, da teoria de mídia alemã, né? Kittler, Zelinsky, que é muito presente no campo da comunicação no Brasil pelo interesse por cibercultura, né? Por essa cultura digital, e que eu tenho várias críticas. Né? Se você pega um livro como o livro do Kittler, que foi traduzido, acho que foi o primeiro que foi traduzido para o português, que é um curso que ele deu, que é muito interessante, mas tem vários erros grosseiros sobre a história do cinema.
Lá ele está falando de cinema sonoro, fica falando de cantor de jazz. Porque o Kittler escreveu nos anos 80, e se você olha a bibliografia desse livro dele sobre a história do cinema, ele usa uma bibliografia pré-Brighton, uma bibliografia alemã muito desatualizada. Aí o interesse dele, sobretudo, de certo modo, é criar uma grande história. Então, bebe na literatura, sobretudo, mas uma grande história das mídias em que o cinema acaba virando uma nota de rodapé, né? Em que a televisão e o vídeo, na verdade, ele tem uma citação interessante, como ele fala, que a eletricidade já antevia que o cinema, baseado na química e na física, teria vida curta. Vida curta relativa, né? Mais de 100 anos aí. Mas é uma visão, me parece, um pouco determinista, teleológica dele, analisa o cinema já sabendo que teria acabado e que a televisão, na verdade, e o digital. Essa ideia é um pouco que parece que, né, me incomoda o termo pré-cinema, mas muito mais o termo pós-cinema, que é como se o cinema já acabasse e teria surgido só como cenário e precursor do digital. Para mim, continua o mesmo determinismo tecnológico e mesmo a teleologia. Então, eu não me identifico tanto com a teoria das mídias alemãs, porque eu acho que no campo do cinema ela tem vários problemas, inclusive factuais. Mas, por outro lado, eu gosto muito do Alsasser, que transita nas duas, né? Ele cita muito o Zelinski, mas ele, obviamente, foi um dos grandes nomes dessa nova história do cinema, e consegue reconhecer, por exemplo, como Gus, Gunning, Musser, Godreau, Burt já eram mídio-arqueólogos. Né? Os estudos de primeiro cinema estão imersos nessa intermedialidade, reconhecendo as ligações óbvias do cinema com o teatro, com os brinquedos óticos, etc. Então, também tem um pouco algo de uma certa necessidade acadêmica de dar novos nomes, né, e batizar, mas eu vejo a questão da arqueologia das mídias como um campo ótimo, promissor, uma continuidade de uma pesquisa mais atenta à história do cinema, por exemplo. Né? E também uma questão nossa também, dos historiadores de cinema, saírem um pouco de um certo essencialismo, que não percebam como o cinema sempre esteve imerso em diálogo com outras mídias. Né? Eu falo um pouco desse essencialismo midiático dos estudos de cinema, que eu acho que a arqueologia das mídias pode nos ajudar a arejar um pouco. Mas também sempre o radical de achar que o cinema não importa, mas um pouco da diluição que o Ganin fala. Né? Rafael, tem uma pergunta aqui da Margarida Damati, professora do PPGIS, que também é uma pergunta eu queria saber. Ela fala que é fascinante a palestra, agradece você, dá os parabéns pela pesquisa e pergunta se há registros descritivos sobre usos e práticas de projeção por transparência no Brasil voltadas para palestras, conferências ilustradas. Não, então, é muito difícil encontrar qualquer informação sobre palestras ilustradas. Eu tendo a crer que não, por conta daquilo que eu falei. As palestras ilustradas e a própria natureza era baseada dentro dessa lógica da linhagem da explicação racional. Né? Então, eu não veria muito sentido numa palestra ilustrada em que se oculta com a intenção de manter a ilusão o aparelho, você projetando fotografias que relacionam com a sua pesquisa. Há um manual que fala sobre o uso de lanternas mágicas em escolas, que menciona o possível arranjo com tela por transparência, mas, novamente, para uma escola também, para um ambiente escolar, né, acadêmico, é pouco provável você ter uma facilidade, um interesse em fazer isso por conta de uma questão prática. Então, eu não encontrei, na verdade, é muito difícil encontrar referências a palestras ilustradas no Brasil antes do cinema, parece que elas se tornam mais comuns ao longo do século XX, mesmo com ainda placas fotográficas, né? E não encontrei referência. Na verdade, aqui é uma apresentação a partir da escassez de fontes, né? A diferença do trabalho do Ricardo e do José Inácio, que eles deram com muitas referências óbvias e diretas ao método de projeção pelos engenheiros. Não à toa que o José Inácio chama o livro dele Cinema dos Engenheiros,
mas fora do discurso técnico dos engenheiros para verificação do espaço arquitetônico, é muito difícil você encontrar referências na imprensa, a técnica de projeção. Muitas vezes, como eu falei, a gente tem que usar dedução e algum grau de especulação. Rafael, Pedro Butcher faz uma sugestão aqui. Ele fala que é meta para a próxima jornada, testar uma projeção por transparência. Eu quero fazer uma fantasmagoria lá na UF, o estúdio do IACS, todo escuro, a gente vai fazer uma fantasmagoria lá. Não, tem que registrar isso. André Adib fala que no Cine Veneza, no Recife, tinha cabine abaixo do balcão. E o Murilo Moraes, que é aluno da Imagem Som, comenta: fiquei curioso para saber como era o processo de umidificar as telas durante as projeções. Os manuais falam sobre isso? Não, isso é muito interessante. Na verdade, eu não abordei isso, mas o José Inácio fala um pouco disso no livro, como a tela úmida se transforma num certo ícone do silencioso, e eu vou além, um ícone do cinema silencioso no Brasil. Eu não encontro na literatura a França, americana, inglesa, referência alguma com a profusão que a gente encontra no Brasil sobre a prática de umedecer a tela. Né? Todos recomendam o umedecimento não só com água, mas sobretudo com glicerina e outras misturas, para não evaporar tão rápida e se manter úmida ao longo de toda a sessão. No Brasil, a maior parte das referências é umedecer com água mesmo, e você tem no texto do Mendes, ele faz um relato sobre, ele cita uma entrevista do Anselmo Duarte, que diz que ele, quando era criança, em Salto, no interior de São Paulo, ganhava uns trocados molhando a tela entre os intervalos da sessão. Ou seja, uma coisa que pequenos cinemas era feita por garotos, né? Assim como tinha muitos garotos que eram assistentes de projeção. E o Anselmo, de fato, mostra uma projeção por transparência, baseada nessa lembrança dele, no filme O Crime do Zé Bigorna. Né? Tem no YouTube, inclusive, você vê lá as crianças atrás da tela, lendo espelhada, durante a projeção. No caso, é também o próprio personagem do Lima Duarte, que é um adulto meio bobão, não é só uma criança, e que vão lá no intervalo da projeção, molham a tela. Outros falam num sistema, por exemplo, de você botar uma mangueirinha no alto da tela, com os furinhos, e que de tempos em tempos, quase como um regador, né, regavam a tela. Né? Mas todos ressaltam a importância de como o umedecimento da tela era essencial para ela manter a transparência necessária para as imagens ficarem boas. O que é uma coisa, novamente, uma coisa muito interessante, alguns relatos, muitos relatos memorialísticos, eu estou tentando coletar, quem puder me mandar e encontrar, que vão se lembrar do cinema silencioso, não vão se lembrar da projeção com transparência, mas vão lembrar da tela úmida. O que me parece algumas vezes é uma mistura, mas é um elemento que marca tanto a memória que elas nem sabem, às vezes as pessoas nem sabem por que molhava a tela. Você vai ver referência, pessoas, molhava a tela para não pegar fogo. Se a projeção, como é que vai pegar fogo na tela, eu não sei. Né? Mas as pessoas não sabiam, mas lembram da prática de molhar a tela, né? Em muitos casos. E eu acho que esse é um dos indícios da ampla adoção da projeção por transparência, inclusive nos cinemas do interior, né? Que você tinha essa projeção menos vezes por dia, mais improvisada, etc. Rafael, o Alexandre Vasques parabeniza pelo trabalho e agradece por compartilhar sua pesquisa, também agradece a minha mediação e PPGIS. Valeu, Alex, muito obrigada. O Quintes fala: me chama que eu ajudo na fantasmagoria. Ótimo, vamos fazer. E a Eliane Costa, professora da Áquila da Imagem Som, ela faz a seguinte pergunta: no Técnicas do Observador, o Jonathan Crary defende que a câmera obscura, que se desenvolveu no século XVI e XVII, muito relacionada à pintura, deslocou ontologicamente o observador do ponto de vista integrado à natureza para o ponto de vista do observador, justamente por colocar o observador dentro da câmera.
há uma forte distinção entre a sala de cinema, cujo projetor é interno à sala e que reatualiza essa ontologia, e uma sala com projeção por transparência, onde a projeção está fora. Você acha que essas poderia haver uma diferença nessas duas experiências de visualização nesse sentido, com a projeção por transparência quebrando, por assim dizer, o racionalismo da projeção por reflexão? Olha, eu não tenho ainda uma maturidade na pesquisa para afirmar isso, mas o que me chama a atenção é justamente como todas as reflexões teóricas, inclusive de viés psicanalítico, que se fizeram a partir do cinema, com a própria discussão do Baudrillard, do dispositivo cinematográfico, se baseiam na projeção direta, como se não existisse uma outra alternativa. Eu acho que o que eu tenho tentado fazer é chamar a atenção de como essa técnica de projeção existiu em alguns... Nos Estados Unidos, acho que também tem uma coisa que nos Estados Unidos ela parece ter sido pouco utilizada. Então, a reflexão sobre o cinema, particularmente anglo-saxão, ignora facilmente ela, menos na França. Né? Na França, um pouco menos. Mas como, justamente, a história do cinema pode confundir mais as teorizações feitas, muitas vezes, a partir de um entendimento da história muito parcial. Né? Ou seja, sobretudo, mostram a dificuldade de você olhar no momento ali, que o Sasser chama da episteme 1900, né, quando ele compara com a episteme 2000, esse momento de intermedialidade, de variedade enorme, de você tentar aplicar aquele momento padrões muitas vezes estabelecidos pós-institucionalização do cinema, que em outros contextos que não a França e Estados Unidos, como que o Gaudreau menciona, podem ser muito mais tardios do que 1910. Né? Então, eu não me sinto ainda à vontade para fazer esse questionamento se eu acho que a projeção por transparência pode mexer em algumas dessas definições, como a do próprio Carey. Mas eu acho que ela incomoda e traz algumas sugestões da gente repensar, possivelmente. Por exemplo, eu tenho feito aqui essa divisão ontológica entre cinema e televisão que eu mencionei antes. Ela é pensada, por exemplo, pelo McLuhan, e a projeção por transparência coloca isso por baixo, né? Uma tela que emite luz tanto quanto uma televisão. Né? Então, novamente, acho que a arqueologia das mídias tem tido essa principal preocupação de mostrar mídias esquecidas ou caminhos que aparentemente eram becos sem saídas, mas que mostram trajetórias paralelas para além daquelas que os historiadores, os pesquisadores geralmente encontram. Eu acho que a arqueologia das mídias tem se preocupado muito com essa variedade, né? E aí eu, por exemplo, gosto muito do trabalho do Tamo, em que ele, para cada prática que a gente acha que começa com o digital, ele traça uma longa história e genealogia. Por exemplo, ele tem trabalhado, as linhas que ele trabalha, com as mídias que exigem o toque. Né? Então, a gente acha que o touchscreen é uma novidade contemporânea, e ele vai trabalhar todas as mídias que não só demandam a visão, a audição, mas implicam o toque. Por exemplo, o zootropo. Né? O zootropo só funciona se você meter a mão lá e rodar. Então, é só um breve exemplo de todas essas possibilidades que o conhecimento da história traz para uma compreensão talvez mais aguda das práticas, não só contemporâneas, mas das práticas midiáticas em geral. E uma dimensão que a tua fala reforça muito é essa questão, essa importância também de ver as variações entre os locais, geograficamente, entre os países, dentro de um país, essas variações. Então, fugir um pouco dessas narrativas muito blocadas e que não levam em conta todas esses diferentes movimentos, essas diferentes variações que existem geograficamente, temporalmente. Eu adoro os estudiosos e os estudos do primeiro cinema, toda essa geração, mas uma crítica que a gente não pode deixar de fazer é que eles são estudos absolutamente eurocêntricos. A história do primeiro cinema que tem sido escrita é a história do primeiro cinema nos Estados Unidos e na França.
né? Quando a gente pensa o primeiro cinema, por exemplo, a reflexão da Ana Lopes, é sempre a pensar, muito frequentemente, a pensar a repetição na América Latina com atraso do que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. Quando a gente vai ver, por exemplo, tem uma ambição com ele, é como o foco no contexto brasileiro traz uma contribuição que complica muito a história do primeiro cinema, conforme escrita pelos pesquisadores europeus e norte-americanos, que ignoram, por exemplo, que talvez no Brasil as coisas não ocorreram exatamente iguais às formas como ocorreram lá. Rafael, o Roberto Eite, ele comenta, alguns dos dispositivos que você mostrou me lembraram muito os backdrops, tipo Rosco, que possuem imagens que são iluminadas por trás e pela frente, que provocam mudanças na leitura da imagem. E ele complementa, você sabe se havia algum tipo de sistema que mistura uma imagem fixa na tela com imagens projetadas? Olha, existe, eu recomendo, vocês entrem no site de um colecionador, infelizmente faleceu há alguns anos, o site está no ar ainda, Dick Bowser, em que ele digitalizou e fez algumas animações em flash de alguns dispositivos da coleção dele, que tem toda uma seção de transparências, de uma série de objetos, jogos, baseados nesse princípio de como a alteração da luz, como o ponto de vista frontal, vertical faz sumir ou revelar imagens. Por exemplo, em relação ao que ele fala, no teatro foi muito comum o uso de, né, os efeitos diorâmicos para misturar, né, por exemplo, cenários pintados. Efeitos diorâmicos geralmente eram esses efeitos obtidos através da iluminação por trás, uma retroiluminação. Né? Então, você tinha a paisagem, por exemplo, de uma floresta, abaixava a luz do palco e entrava por trás uma placa de lanterna mágica, uma lua, estrelas, etc. Né? O livro do Arquitamo sobre os panoramas móveis é muito bacana, por exemplo, eu gosto muito do capítulo em que ele investiga como a técnica dos panoramas móveis, né, que ele é um objeto que ele constrói, né, é impressionante, porque nem o Lohan Manoni antes falava dos panoramas móveis, e o Tamo escreve um livro mostrando como eles eram populares, como eles existiram amplamente nos espetáculos, e ninguém escrevia sobre eles, mas um capítulo que eu gosto muito é quando ele pensa essa intermedialidade dos panoramas móveis, que eram essas longas pinturas horizontais, que eram desenroladas na frente das pessoas durante uma apresentação em que o conferencista ia ilustrando. Então, era uma pintura que se desenrolava verticalmente. Quando ele fala das combinações do uso do panorama móvel em peças de teatro, como cenário, né? E aí a imaginação é o limite. Quando ele fala, por exemplo, o uso como cenário dos panoramas não horizontais, mas verticais, que reproduziam a subida de balões, ou sei lá, a impressão de que os personagens estavam se elevando no palco graças ao transporte do cenário no sentido vertical, por exemplo. Enfim, eu acho que é muito bacana que a gente percebe que os artistas, todas as épocas, não se preocupavam com nenhuma essencialidade midiática e, para as suas criações, misturavam, combinavam os aparatos, as técnicas, das formas mais amplas e criativas possíveis, desde que alcançassem o efeito que eles desejassem. Ótimo. Rafael, eu acho que a gente pode encerrar, já tem algumas pessoas saindo. O João Luiz Vieira fala, saindo também agora, o André Diniz saiu. Boa noite, parabéns de novo, aqui para o palestrante, para a mediadora e ao PPGIS. Abraços saudosos, claro, João, muita saudade. Também o Roberto Eite falou muito interessante, obrigada por compartilhar a pesquisa conosco, agradece a gente. Suzana, eu gostaria de pedir desculpas se eu esqueci algum comentário, alguma pergunta, mas são muitas telas aqui para acompanhar, realmente fica complicado. E agradeço a todos pela participação aqui nessa aula magna do PPGIS, e agradeço sobretudo a Rafael, porque realmente foi uma contribuição fantástica, absolutamente fascinante poder acompanhar a sua pesquisa, com um material, um levantamento incrível também em termos iconográficos, as imagens que você trouxe aqui para a gente, a seriedade, a consistência da sua
dos conceitos que você traz. Então, eu agradeço muitíssimo por sua... Foi excelente, muito obrigada. Então, eu passo para você dar o encerramento. Não, eu só tenho a agradecer. Obviamente que era muito melhor se a gente pudesse ter feito isso ao vivo, inclusive pudesse, como a gente falou, tomar uma cerveja depois daqui juntos, não cada um na sua casa, mas nas condições atuais, é muito bom poder contar com essa oportunidade de trocar, mesmo que virtualmente, ah, trocar essas ideias, conversar, até porque a pesquisa sempre é um processo meio solitário, mas que a atual conjuntura torna ainda mais solitário, né? Então, a oportunidade que o TAC e o PPGIS me deram de apresentar aqui, eu só tenho a agradecer, principalmente a você, Luciana, pelo convite e mediação, também ao Felipe, a Suzana e a todo mundo aí que assistiu, que espero, enfim, agora que eu já pude trocar um pouco, que a gente continue conversando em outras oportunidades, janelas, né, sobre essa pesquisa, sobre esses temas que nos interessam. Obrigado, viu, Luciana? Foi um prazer. Legal, Rafael. Super obrigada. Um beijão. Tchau, Até tchau, mais. gente. Boa Boa noite. noite.